Olá, eu sou Rodrigo Ayub, eu sou médico e dando continuidade ao último vídeo que eu fiz agora recentemente sobre esse vírus, essa pandemia que está assolando o mundo, eu vou fazer mais alguns comentáriozinhos de alguns detalhes que eu acho que são importantes para a gente lidar com essa situação. Bom, o primeiro detalhe é o seguinte, eu comentei no outro vídeo, e foi até muito polêmico, o fato de eu falar que eu acredito que as pessoas devem sair para o ar livre, fazer caminhadas na natureza e respirar o ar puro, encher o pulmão com oxigênio, o ar puro perto das árvores, das plantas. Porque esse vírus, a gente sabe, ele é um vírus que tem maior tropismo pelo pulmão, O principal problema dele são infecções respiratórias e é fundamental, a gente ter essas trocas, com ar limpo, um ar cheio de oxigênio, com a proximidade das plantas que fazem isso de uma forma tão querida para nós, seres humanos. E por que isso foi polêmico? Porque existem muitas normativas falando que as pessoas devem ficar em confinamento dentro de casa. Eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas não devem ir para locais públicos, locais com muita interação interpessoal, já que esse vírus ele tem essa transmissão, mas você sair com seus familiares para pegar sol, para respirar o ar puro de uma forma calma, tranquila, para a gente modular aquilo que eu falo muito em vídeos, é o que eu estudo muito, que é o nosso sistema nervoso parasimpático, que você ativa ele, que controla a nosso excesso de liberação de cortisol, que é o sistema nervoso simpático, Aquele é um controle do sistema nervoso sobre uma glândula que a gente tem no corpo, fundamental para a nossa saúde, que se chama suprarrenal, também adrenal, o nome dela, que fica em cima do rim, e a gente consegue modular em parte essa glândula com essas atividades de lazer, atividade de relaxamento na natureza, o que eu chamo de grounding, o aterramento, o contato com a natureza, você vê a linha do horizonte de forma que você tenha um relaxamento da sua hipófise, aquela glândula que a gente tem no cérebro, você ficar em casa vendo o noticiário confinado, com aquela sensação de enclausuramento dentro de casa, isso tudo não vai fazer bem para a sua suprarrenal. Com certeza absoluta você vai aumentar a sua liberação de cortisol. Então, de vez em quando, fazer essa atividade para pegar sol, para ter relaxamento, para respirar o ar puro, não é para ir para um café, não é para ir para o hospital, para ficar enclausurado junto com as pessoas, é para você espairecer um pouquinho a nossa mente. Eu acho fundamental. Além disso, um outro fator que eu falei no outro vídeo é em relação a gente estimular o nosso sistema imunológico, para prevenir a doença. A melhor forma da gente prevenir que esse vírus tenha algum acometimento mais grave, que não passe de um vírus assintomático ou de uma infecção leve. Isso depende do nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico, principalmente o inato. E esse vídeo eu quis falar sobre os 5 principais fatores que nos tornam mais vulneráveis a essa infecção viral, e muitas outras infecções, e infecções e outras doenças como cancros, etc., mas especificamente em relação a esse vírus. Então, as duas primeiras condições que nos tornam vulneráveis é a idade e a genética. Essas duas eu vou colocar no mesmo saco, por quê? Porque essas duas condições a gente não tem como modificar, A gente não tem como atrasar a nossa idade cronológica e também não tem como modificar a nossa genética, a gente tem como modificar a nossa epigenética, a forma como o nosso gene vai ser expressado. A nossa genética a gente não tem e realmente existe uma predisposição genética de algumas pessoas mais do que outras a contrair infecções e outras doenças. As pessoas que são mais suscetíveis são só as pessoas que têm que ter mais cuidados. Lembrar sempre, a nossa genética não determina nada, mas ela induz. Ou seja, aquela célebre frase, a genética ela aponta a arma, mas quem puxa o gatilho é você. Então, se você tem uma predisposição genética, você tem que ter mais cuidados, mas não quer dizer que você vai manifestar nada. Então, a idade e a genética a gente não pode modificar. O ambiente é exatamente isso que eu estava falando, Se você tem um ambiente de estresse, quando a gente fala em ambiente, a gente está se relacionando também à sua qualidade do sono, A exposição solar, o local onde você convive, Se é um local com muita radiação eletromagnética, muita poluição atmosférica, é um local com muito estresse, isso é óbvio que vai ativar a sua suprarrenal a liberar cortisol e isso vai enfraquecer seu sistema imunológico. Então sempre ter essas medidas ambientais
para o seu corpo ficar fortalecido do ponto de vista imunológico. Então, quando eu quis falar ambiente, é exatamente o que eu falei no início do vídeo, a gente tentar ao máximo colocar o nosso ambiente ao nosso favor para estimular o nosso sistema imunológico e não para suprimir ele, tá bem? Então, ambiente eu quis dizer isso. Doenças pré-existentes, é óbvio que está relacionado, eu posso depois fazer um vídeo sobre alguns tipos de doenças, mas a gente lembra, as doenças imunológicas, doenças que acometem o pulmão, pessoas com antecedentes de fibroses pulmonares, sarcoidoses, infecções pulmonares prévias que deixaram alguma sequela pulmonar, essas pessoas todas vão ter um pulmão mais fragilizado, né? Aquelas pessoas em que o elo mais fraco do corpo é o pulmão, essas pessoas têm que ter mais cuidado. Os fumantes, né? A gente sabe que o fumante ele depleta vitamina C, né? Então ele é uma fumaça que entra no seu pulmão junto com destruição de substâncias que são imunoestimulantes, ou seja, uma salada de coisas ruins para o seu pulmão. Essas pessoas é óbvio que são mais suscetíveis, os portadores de cancro, de doenças autoimunes, de doenças imunológicas, quem usa regularmente antibióticos por algum motivo que pode até ser que não seja necessário, mas que use corticoides, né? Aquelas cortisonas da vida, aqueles corticoides sintéticos, use anti-inflamatórios. Eu falei no outro vídeo muito sobre o uso indiscriminado de antitérmicos, anti-inflamatórios, como ibuprofeno, etc. Substâncias que vão inibir as nossas reações naturais de imunológicas e as reações de defesa. Muito cuidado com o uso dessas substâncias. Então, qualquer doença pré-existente torna você uma pessoa mais vulnerável à infecção. E o principal desses 5 fatores é o estado nutricional, né? A forma como o nosso corpo está preparado para lidar com qualquer tipo de agressão que aflige o nosso corpo. Isso, em muito, está relacionado com a nossa nutrição, né? As nossas vitaminas, os minerais, todas aquelas substâncias que participam das linhas de defesa do nosso corpo. Então, o estado nutricional, ele é fundamental. Eu, no outro vídeo, falei muito sobre isso, né? Citando a vitamina D como um modulador epigenético, uma substância que ativa a nossa imunidade de uma forma altamente eficaz. Eu não vou ficar aqui falando de artigos científicos que são milhares, fica chato o vídeo, mas nesse momento você tem que acreditar em mim, porque o que eu falo com embasamento científico fortíssimo, de que se você tiver níveis acima de 40 nanogramas por ml no sangue de vitamina D, e isso algumas condições até pode dar falsos negativos de concentração no sangue, porque, por exemplo, os obesos têm menos, já que a vitamina D é lipossolúvel, etc. Mas assim, você tendo níveis ótimos de vitamina D, e atenção, eu não estou falando de níveis para você combater raquitismo, que se você for ver aquelas doses diárias recomendadas, muitas vezes são para evitar a carência de vitamina D para problemas ósseos, né, os famosos raquitismo, e aí você tem que ter níveis mínimos, né, de 400 unidades por dia. Isto não são doses para modulação epigenética da nossa imunidade, tá? Os estudos mostram isso, então tem que ser níveis de sangue acima de 40 nanogramas. Por isso que no vídeo eu falei de você usar, principalmente nessa fase, depois você converse com seu médico e faça exames para você equilibrar os níveis no seu sangue, porque isso é muito individual, não existe uma receita de bolo para todo mundo, mas seria níveis médios de 10.000 unidades por pessoa, tá bem? Você toma um comprimido junto com uma refeição que você ingira uma gordura, e crianças 200 unidades. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, vitamina D é o carro-chefe. Para mim, é a substância mais importante, é o hormônio mais importante. Você chama vitamina D de vitamina, as pessoas dão menos valor. Na verdade, é um hormônio e é talvez o maior modulador epigenético do nosso corpo do ponto de vista imunológico. A vitamina C, o selênio e o zinco. Seriam esses 4 principais, se eu pudesse colocar assim num pódio, eu colocaria esses. Já falei isso no outro vídeo, né? Vitamina C, a vitamina D, o zinco, não lembro se eu falei do selênio, mas selênio também, 100 a 200 microgramas por dia. Você pode também comer castanha do Brasil, né? Que também é chamada aqui castanha do Pará, que é uma das maiores fontes de selênio da natureza, né? O selênio natural. Lembrar, se você está tomando selênio, olha na composição da sua caixinha se você está tomando selênio biodisponível. Também tem que ser selênio metionina ou selênio cisteína. Não pode ser selenito, porque isso é um selênio mineral que o nosso corpo não absorve bem. Tem muitos suplementos vitamínicos que tem selênio dessa forma não biodisponível. Então atenção se o selênio é de uma forma biodisponível. A que eu mais gosto é selênio metionina. Você toma entre 100 a 200 microgramas por dia. Ou então coma a castanha do Brasil, que também é uma fonte riquíssima de selênio. Eu como com muita regularidade. E etc. Do ponto de vista alimentar, eu vou listar para mim os principais alimentos que estão relacionados com o estímulo da nossa imunidade. A gente sabe na maioria, né? O limão, já citei no outro vídeo também, é uma dádiva da natureza, um elixir
de substâncias que estimulam a nossa imunidade. O gengibre também é uma substância, eu acho que eu citei no outro vídeo. Uma que eu não comentei, mas que também é fundamental para isso, o óleo de coco. O óleo de coco, principalmente por causa de um ácido graxo que chama-se ácido caprílico, ele tem uma capacidade virucida muito grande. Também antiparasitária, antibacteriana, mas estamos falando em relação ao vírus, o óleo de coco. Você tomar 1 ou 2 colheres de óleo de coco por dia ou colocar ele em comida, ele é uma das formas que o nosso corpo tem de combater essas viroses e fungos e etc. de uma forma muito natural. Alho e a cebola também estão nos carros-chefes de substâncias que estimulam a nossa imunidade. O açafrão da Índia, se você puder, você coloca nas saladas, principalmente associado com pimenta preta, que potencializa a ação dessa substância. Então, o açafrão da Índia também é uma substância excelente. O orégano, aqui em Portugal chama-se orégão, que é um tempero, né, que a gente coloca em comida, que também é estimulante. E eu acho que é basicamente isso. Outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, é fundamental, é porque hoje já está identificado que esse vírus ele tem uma sensibilidade ao calor. Então, temperaturas acima de 26 graus, esse vírus já fica bastante enfraquecido. Então, eu falei das saunas, né? Eu acho que eu falei no outro vídeo, eu falei no Instagram, já não lembro. Fazer sauna regularmente, o que eu faço na minha vida sempre por causa da sensação até de relaxamento e por causa do efeito detox que a sauna tem. Agora, por esse papel de aumentar a nossa temperatura corporal e dessa forma destruir o vírus, se você tiver ele no seu organismo, espetacular a sauna, ou mesmo em casa, tomar banhos quentes, deixar esquentar bastante água, fazer aqueles vapores, né? Você inalar o vapor, gotículas de água, como se você estivesse numa sauna e ficar um tempo tomando banho quente. Isso também vai ajudar a aumentar a sua temperatura e destruir o vírus. Ou mesmo colocar roupas no sol, né? Você ficar um pouquinho no sol, e também tem esse efeito térmico do sol, não só o efeito químico de produção de substâncias, mas colocar roupas no sol por causa do efeito bactericida, o virucida, no caso, né? Direto do sol. O sol tem essa capacidade, né? Pelas longitudes de onda ultravioletas, desse efeito virucida, né? Bacteriológico, né? Destruidor de micro-organismos. Então você vê, o infravermelho tem um efeito térmico, o ultravioleta tem um efeito químico, e com essas duas luzes, o sol ele tem uma propriedade maravilhosa de destruir essas infecções. Então eu queria deixar esse recado também em relação ao efeito térmico, que a gente pode obter com a sauna, com banho quente, beber chá também, né? Então você pode fazer o chá com gengibre e limão, um chá quente, e você bebe ele regularmente. Isso é excelente para o nosso corpo por vários motivos, inclusive pelo efeito térmico, né? E etc. Então é isso, gente. Partilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar. Lembre disso, eu acredito que os hábitos de higiene são fundamentais, o isolamento nesse momento é necessário, mas você não precisa ficar confinado em casa, você pode sair para o ar livre, para zonas onde você vai ter contato com a natureza, com o sol, com os encantos da terra, e isso vai relaxar sua suprarrenal, vai relaxar sua hipófise, e dessa forma seu corpo vai ficar mais equilibrado do ponto de vista imunológico. Tá dada a dica, qualquer comentário pode escrever, podem fazer críticas também, essa é uma opinião pessoal que eu tenho a partir de muitos estudos, né? Eu estudo isso sempre porque eu adoro essa área e essa é uma opinião que eu tenho. Eu me sinto muito bem, eu restringo muito o meu contato com notícias negativas, né? Com pessoas negativas, porque dessa forma eu sinto que o meu corpo ele se expressa muito melhor e de uma forma muito mais saudável. Ficou a dica, gente, até um próximo vídeo. Obrigado por tudo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês sempre receberem os vídeos. Um beijão e até a próxima, gente.